Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um que quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do seu povo ele foi atingido. Puseram a sepultura como os ímpios e como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do teu trabalho e da sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Amém. Mais uma vez está entre nós a palavra de Deus. Irmãos, eu quero nesta oportunidade pensar com os irmãos sobre o tema salvação é graça de Deus. E então, salvação é graça de Deus a todos. Nesse tema, melhor dizendo, nesta mensagem aqui, o livro do profeta Isaías, quero falar um pouco sobre ele. Isaías, um profeta do Senhor, usado para pregar a nação de Israel, que está atravessando um momento de esfriamento espiritual. O povo de Deus aqui, amados e queridos irmãos, se dando a cultos pagãos, oferecendo, irmãos, adoração a outros deuses, se desviando do caminho do Senhor. E então, irmãos, estava sobre eles o juízo de Deus, o Senhor falando com eles, irmãos, levando eles ao arrependimento. Mas parece que o povo, irmãos, continua desordenadamente saindo dos caminhos do Senhor. Eu quero parar um pouquinho aqui e dizer para os irmãos assim: todo este ensino que eu falei antes da palavra para os irmãos sobre respeitar o culto, entenda como um amor que eu sinto no meu coração. O Senhor Jesus, irmãos, nos ensina a amar uns aos outros. E tudo que eu falei antes da palavra, aconselhando os irmãos que vêm aqui reclamar e falar mal, é um amor que está no nosso coração. A Bíblia, Jesus nos exorta a pregar o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, é um anúncio de boas novas, de arrependimento daquilo que nós estamos fazendo. Por que eu fiz este anúncio antes da palavra? Aqui Isaías estava fazendo a mesma coisa, ensinando o povo de Deus.
E o Espírito de Deus estava sobre ele para alertar, irmãos, que eles deveriam parar com as práticas do pecado, eles deveriam parar com a prática de perseguição, de briga, de confusão, deveriam parar com as práticas de errar diante da sua família, pecar diante do Senhor. Não só pregava arrependimento, mas também anunciava juízo, porque a ira de Deus estava sobre eles. Isaías passou por 5 reinados. Ele foi conhecido como profeta palaciano. Profeta palaciano é aquele que morava no palácio. Ele vivia, ele nasceu e cresceu ali dentro. E Deus usava ele poderosamente para anunciar o juízo de Deus, anunciar que esse povo iria cativo para a Babilônia, eles estariam sendo levados no cativeiro e chamando o arrependimento. E também, irmãos, para mim, no meu entendimento, você tem direito de pensar diferente de mim. Isaías também, Deus usou ele poderosamente, além de todos os outros, eu creio que mais que os outros, ele foi o primeiro, no meu entendimento, respeito o seu, que ele anunciou o Messias mais que os outros tão claramente. Isaías aqui viveu há mais de 900 anos do Senhor Jesus e já pregava a vinda do Messias. Ele anunciava o Cristo da glória, ele anunciava o Filho de Deus. Quando você olha os primeiros capítulos de Isaías, é isso que a palavra faz conosco. Ele está julgando a nação de Israel e o povo de Deus, julgando os reis, irmãos. Ele passou por Jotão, ele passou por Urias, ele passou por Ezequias, entre tantos outros reis. Ele passou, irmãos, julgando o povo, Acais, ele passou julgando o povo. E quando chega no capítulo de número 6, ele é o julgado. Eu não sei se você está entendendo a palavra, mas todo aquele que aponta para o outro, o juízo de Deus também está nele, também está em cima dele. Se hoje nós somos aconselhados, porque Deus também me aconselha. Deus arrancou do meu coração toda e qualquer religiosidade, para que hoje eu pudesse pregar a você, não uma placa, não uma instituição, não uma denominação, mas pregar Jesus Cristo para a sua vida. E não anunciar a você bênçãos de Deus, mas anunciar a você o abençoador. Louvado seja o nome do eterno Deus, bendito seja Deus. Por isso o Senhor nos envia a sua palavra. Aqui, irmãos, quando eu digo aqui, é estar na presença de Deus, não é um templo, não é a igreja, não é o local que você está. Irmãos, mas toda vez que nós vamos ouvir a palavra de Deus precisa, primeiro, abordar os nossos pecados. Primeiro, ela precisa nos apresentar a pessoa de Cristo. E quando apresenta a pessoa de Cristo, é abordado os nossos pecados. Assim Isaías procedeu. Enquanto Deus usava ele para julgar as nações, julgar o povo, no capítulo 6, ele agora é o julgado. E Deus levou ele pelo Espírito, irmãos, em revelação. E nesta revelação, irmãos, ele estava diante da glória de Deus e viu, irmãos, diante de Deus, que ele era um homem de lábios impuros. Como pode? A pergunta é. Julgou até agora, e agora Deus colocou ele no banquinho dos réus. Ele disse, olha como você tem os lábios impuros. Ou seja, irmãos, eu também peco diante do Senhor. Pode ser que não exatamente como muitos, mas eu também peco diante de Deus. A Bíblia diz por João que aquele que não tem pecado faz de Deus um mentiroso, e nele não está a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele precisa arrepender-se. Paulo vai um pouco mais além e diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E depravados.
e depravação total. O que o teólogo fala e nos ensina, e claro, a Bíblia nos exorta a isso, é que a mente do homem está totalmente corrompida pelos delitos, irmãos, pelos desejos da carne, os sentimentos do coração. A influência da nossa carne, irmãos, faz nós pendermos para o mal. E se estamos, tem gente que pensa que é só de cunho sexual. Exemplo, ser um ingrato, não agradece a Deus por nada, só vai a Deus por interesse de coisas da terra. Vai no culto e, Senhor, esses dias eu vi um comentário de alguém assim: hoje, Senhor, fala com a minha alma, se eu devo ou não mudar de cidade e abrir uma oficina. Escute só o que eu vou te dizer, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus também tem uma resposta para você que pediu isso, que veio a ouvir a palavra e disse: Senhor, eu devo ou não mudar de cidade? Eu devo ou não abrir ou sair do meu trabalho? Deus tem a resposta do teu pedido. A resposta é: a confiança sua está no quê? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou confiamos em Deus, ou vivemos do lado de Deus somente por interesse. Aquele que se entregou ao Senhor, que deixou a sua vida no pé da cruz de Jesus, confia nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não depende de sinais, não vive de revelação, não vive de promessa, mas vive literalmente aos pés da cruz, sabendo que aonde ele for, Deus estará com ele. Aonde ele colocar as mãos, o Senhor o abençoará. Problemas não faltará, vitória não é ausência de luta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, irmãos. Você confia na esposa, você confia no marido, precisa todo dia perguntar algo, irmãos? A resposta clara é não. Você sabe em quem você tem confiado. E por que precisamos de confirmações? Por quê, irmãos? Direcionamento de Deus é assim: quando nós tomamos partido de algo e falamos: Senhor, este caminho aqui a coisa não vai boa, eu vou dar o meu primeiro passo e preciso da tua bênção sobre a minha vida, eu terei vitória. Por quê, Senhor? Porque eu tenho orado, vai comigo, Senhor. Você precisa primeiro convidar o Senhor a estar contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele te garante vitórias a partir do momento que você dá o seu primeiro passo. Não é alegria no coração. Sentiu alegria no coração? Vamos tocar o barco. Jeremias vai dizer assim: louvado seja o nome santo do Senhor, que o nosso coração é tendencioso e desesperadamente enganoso. Alegria no coração não é confirmação que Deus está. Confirmação que Deus está é se estamos nos pés da cruz de Jesus, mesmo em meio à adversidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Ou seja, Isaías fazia exatamente isso que está sendo feito aqui, levando o povo ao arrependimento, ensinando o povo a adorar a Deus, arrepender-se de seus pecados. Mas parece que não adiantou muito. O povo continuou, irmãos, fazendo tudo o que dava na cabeça, não ouviu a palavra do Senhor e continuou, irmãos, fazendo coisas erradas, continuou entristecendo o coração do Senhor. E agora eles foram levados cativos. O último rei que ele prega é na questão aonde estava ali naquele movimento do governo. O governo de Israel estava sobre a mão do rei Ezequias. E este rei adoeceu, Deus curou. Ele teve problemas grandes com 39 anos, Sinaqueribe, em invadir a terra de Jerusalém. Deus, com um só anjo, matou 185 mil soldados. E Deus falou para ele: arruma a casa. Ele arrumou? Não. Um dia Isaías encontrou ele no pátio da igreja, no palácio, e disse: ô homem, arruma a tua casa aí. Arruma a tua casa aí, Ezequias. O Senhor mandou dizer para você. Ele arrumou? Claro que não. O filho dele, Natanael, irmão, foi um dos piores reis, se não o pior rei. Abriu as portas, no finalzinho da vida do rei Ezequias, abriu as portas do palácio, do cofre, foi hospitaleiro ao inimigo. E então, irmãos, antes que ele morresse, e foi invadido Israel e levou o povo de Deus cativo para a Babilônia. Muitos morreram,
se transformaram agora em escravos. Natanael fez um péssimo reinado, também foi levado cativo, passou para o outro lado. Irmãos, uma coisa horrível, se bem que no final eu penso assim, eu creio que Deus salvou Natanael, teve um arrependimento ali, mas ele não arrumou a casa coisa nenhuma. E então, irmãos, aqui nesse texto, aponta para Cristo, ou seja, o povo não tem mais sem condições alguma de prosseguir sem Jesus. O homem é limitado. Deus olhou para esta terra e viu que pregar e anunciar e falar ao povo, anunciar o evangelho, falar de Jesus, falar arrependam-se, parece que a dureza do coração do homem, a falta da graça de Deus no coração. Por quê? Porque Deus nos dá da sua graça, mas muitos não recebem. Muitos não querem a palavra de Jesus, não querem renunciar à vida, não querem renunciar à sua carne. Por isso Isaías faz questão de começar assim a mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Está dizendo em outras palavras, povo, quem de vocês está ouvindo a mensagem? Prepare o coração de vocês. Hoje o Senhor está dando graças a vocês. É um favor imerecido. Eu penso que ele estava talvez em um púlpito, em um altar, em cima de um caixote, num lugar elevado, numa praça, pregando isso. Não sei o lugar que ele estava. Eu sei que ele estava em Jerusalém. E ele pregava, quem deu crédito à nossa pregação? Quanto eu tenho dito a vocês? Quanto eu tenho falado a vocês? Agora vocês, está aí ó, o povo, a Babilônia está invadindo, a Síria está invadindo a nossa terra, vai nos levar cativos. Quem o Senhor estendeu o braço? Levanta a mão. Quem aqui está salvo? Quem aqui levantou as mãos ao Senhor? Ele estendeu o braço e salvou. Eu quero saber quantas pessoas foram alcançadas pela ministração da palavra. Ele estava dizendo justamente isso, e disse assim, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que desejássemos. Aqui ele está apontando para Jesus. Está dizendo, ninguém deu valor ao Senhor, ninguém dá valor à palavra de Deus, apontando para Cristo. Está dizendo, quantas vezes eu anunciei ao povo, falei da verdadeira mensagem, preguei a palavra de Deus, e vocês não dão crédito, aqui apontando para os nossos dias de hoje também. Quantas vezes nós ouvimos falar de Jesus, mas vamos ao templo adorar e falar de Jesus, e cantamos e oramos, e até falamos com Deus pedindo coisas para a nossa vida, e aqui ele está dizendo, eu falei para vocês sobre algo maravilhoso, eu estou contando a vocês sobre algo poderoso, está apontando para Jesus, foi subindo com renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, falando de Jesus, irmãos, aos nossos dias de hoje, louvado seja o nome santo do Senhor. E assim estava o povo, não tinha beleza, estavam deformados, apontando para nós os dias de hoje a Jesus Cristo. Quando ele veio a esta terra e tomou para si os nossos pecados, levou para si as nossas afrontas diante do Senhor, as nossas mentiras, as nossas mazelas, os nossos fracassos, o homem caído, o homem derrotado, que tomou o Senhor, ele veio sem pecado, ele não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, então a sua beleza foi deformada, não que ele era um homem feio, não é isso, mas o meu pecado em Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, o teu pecado em Jesus deformou a tua face, assim como a lepra destrói o homem, a lepra deforma a face, a lepra come as cartilagens, a lepra faz o homem cheirar mal, assim é os nossos pecados que nos afasta de Deus, a lepra também afasta. Ele está dizendo que Jesus chegou a um ponto que o sol virou o rosto e todos tiveram nojo dele, louvado seja o nome santo do Senhor, porque os meus e os seus pecados estavam nele. Porque toda a nossa luxúria, a nossa inveja, os nossos ciúmes, as nossas mentiras, a nossa hipocrisia estava em Jesus, e quando o Senhor olhou para ele, a tua face estava deformada. Isaías aqui, um profeta messiânico a todos nós, louvado seja o nome santo do Senhor. E tem gente que não consegue ver isso, irmãos, tem gente que não consegue parar e olhar a situação que está, pensa que é santo,
que porque desceu a água de uma tal santo batismo, a água não é santa, irmãos, nada disso é santo. A Bíblia nos exorta que santo, santo e santo é só Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, e Ele não divide sua glória com ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor, só Ele é santo, 3 vezes santo. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, então era nós aqui, exemplificado na pessoa de Cristo, nosso pecado. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dor e experimentado no sofrimento, como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Ou seja, ele veio para esta terra, mas os seus não aceitaram, falaram mal, humilharam o Senhor Jesus, foi desprezado pelos homens, não foi aceito nas sinagogas. Aqui, irmãos, o profeta Isaías está apontando para Jesus, falando do Messias, o mais rejeitado, experimentado no sofrimento, ou seja, foi humilhado, perseguido, invejado, falaram mal dele, nós não fizemos caso. Quando nós olhamos para o texto aonde acontece a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, irmãos, a grande maioria daquela multidão que ali estava, mais para frente, elas vão estar lá nas portas de Jerusalém, gritando: crucifique-o, crucifique-o, solte Barrabás, crucifique ele. Oh, irmãos, desprezado. E então, quando diz assim, experimentado no sofrimento, está dizendo da via dolorosa, do caminho do Calvário até a cruz, mais ou menos 600 metros, de tanta humilhação, de muito sofrimento, de muita dor, de muita chute, de muito pontapé, de muito soco, palavrões, xingamentos, cãibras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem gente que olha para essa mensagem da enfermidade, pronto, agora podemos ser todo mundo curado. Eu não posso negar, de verdade, Ele continua curando. Ele continua curando enfermidades. As mãos poderosas de Jesus, quando nos toca, cura-nos. Mas a enfermidade que está dizendo aqui é uma enfermidade que nós tínhamos, aonde já se transformou em o nosso pecado se transforma em uma doença que vai enfraquecendo o homem diante do Senhor, não tem mais saúde diante de Deus, é uma pessoa que está longe do caminho do Senhor, cheio e morto nos delitos dos seus pecados, não tem ânimo, não tem coragem, está como um doente, não há força, não há vigor. Então tomou para si as nossas enfermidades, as chagas que o pecado causa em nós, deforma a nossa imagem e semelhança diante de Deus. Quando o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, estava dizendo de olhos, boca, nariz igual do Senhor, não é isso. Estava dizendo que a imagem e semelhança de Deus em nós é o caráter de Deus em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, é a justiça de Deus em nós. É a graça do Senhor, a bondade de Deus, sermos mais parecidos com Jesus, a cada dia mais possível parecido com o Senhor Jesus, nos parecermos com Ele, feito a imagem e semelhança do Senhor, nos conformando à imagem de Cristo, para que quando Deus olha para nós, vê o Filho em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. E então, tomou para si as nossas enfermidades, as nossas dores, o pecado, irmãos, a doença, a enfermidade, a consequência do pecado nos traz dor, nos traz amargura, nos traz tristeza. Quando nós pecamos diante do Senhor, nós, irmãos, sentimos dores, nós começamos a padecer, o pecado nos afasta de Deus e começa, irmãos, todos nós somos assim. Quando você faz algo para o Senhor e na hora da raiva, na hora do ressentimento, você diz um palavrão, você fala coisas, você sente ódio, você sente raiva, você sente inveja, você sente ciúmes, e naquele momento você sente uma dor no peito e diz, meu Deus, eu fiz algo, me perdoe, louvado seja o nome santo do Senhor. O pecado deixa consequências em nós, deixa dores, irmãos. O pecado gera consequência, louvado seja o nome santo do Senhor. Então Ele tomou para si as nossas dores, nós refutávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Está dizendo da nossa culpa. A cruz é minha culpa, a cruz de Jesus é pela sua culpa.
A cruz de Jesus é a nossa culpa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele foi ferido por Deus. Agradou o pai moê-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O pai desamparou o filho. A culpa é minha, a culpa é sua. A obra de Deus verdadeira é a cruz de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira obra de Deus é a cruz de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Ele tomou para si os nossos pecados, perdoando a muitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Mas é um castigo que nos trouxe paz, reconciliação com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que muitos que aqui estão, ou se não todos, queriam ouvir uma mensagem que falava de Jesus. Ao longo da tua vida cristã, talvez você tenha caminhado na jornada cristã, ouvindo coisas só sobre você. Eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer isso na tua casa, eu vou fazer isso na tua família, eu vou multiplicar o azeite, eu vou fazer isso. E cresceu muita gente idólatra de si mesmo, pisando nos outros, humilhando os outros, falando mal da outra igreja, humilhando o irmão da outra igreja. Fez um batalhão, um exército de gente que tem raiva do outro, que persegue o outro, que fala mal do outro, só ele vai para o céu. Você não leu esta palavra ainda? Louvado seja Deus. Então todos nós, versículo 6, todos nós, está dizendo, andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós caminhávamos como ovelhas e desviava cada um pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui chama você de outra denominação, chama a mim de uma outra denominação, chama o irmão que está lá no confim da terra de irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós, louvado seja o nome santo do Senhor, estamos caminhando para o mesmo céu. Todos nós estamos caminhando para o mesmo reino. Todos nós estamos caminhando para encontrar o mesmo Deus. Todos nós estamos caminhando para encontrar o mesmo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós estamos indo para a mesma Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós, irmãos. Por isso ele morreu com os braços abertos. Por isso ele morreu crucificado com os braços abertos. E aqui, irmãos, é a espécie de alguém que está dizendo: venha, eu estou aqui para recebê-los. É o pai na varanda dizendo: você esteve longe, filho pródigo. Oh, ovelha perdida, você esteve perdida, mas eu te encontrei. Oh, dracma perdida, você esteve longe, mas o que tem de você tem muito valor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso, humilde e simples de coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós, morreu por todos nós, pois andávamos desgarrados como ovelhas do Senhor. Estávamos fora do aprisco, mas o Pai estava na varanda. Lucas 15 vai dizer isso. Estava na varanda chamando o filho, mas os filhos estavam comendo as bolotas que os porcos comiam. E então ele chamou o filho de volta. Então ele varreu toda a casa até encontrar a dracma, porque a dracma tinha muito valor. Dracma é a moeda que usava no tempo antigo. Ela estava perdida dentro de casa, e precisou varrer toda a casa para encontrar. Assim como a ovelha estava perdida, sabia que estava perdida, mas não sabia o caminho de casa. E ele então procurou, chamou até nos encontrar. Assim como o filho pródigo estava dentro da casa do Pai. Ou seja, não é o crente que foi embora, porque aquele que conhece a Jesus nunca vai embora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui o irmão que era o mais novo, que estava dentro de casa, é aquele que vivia com o Pai, mas não conhecia o Pai. Eu sei que você está aqui, talvez como irmão, morando na casa do Pai, entre aspas, mas não conhece o Pai. Então hoje o Pai está dizendo: é momento de você me conhecer, e eu tenho certeza
que ao menos uma alma esta noite se converteram ao evangelho genuíno, sairem daqui feliz, regozijando na presença do Senhor. Preguei o evangelho mais uma vez, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Quantos irmãos mais novo da casa, pensando que está dentro da casa do Pai, mas não conhece o Pai. Está dentro da casa do Pai, atrás da herança. Está dentro da casa do Pai, esperando vida eterna. Está dentro da casa do Pai, interessado somente na vida eterna. Não sabe quem é o Pai, não sabe o que é salvação, não sabe o que é renúncia. Tem medo da palavra cruz. Oh, irmão, louvado seja Deus. E aí, irmãos, qualquer coisinha quer ir embora. Dá aqui o que é meu, eu vou embora. Você nunca conheceu o Pai que você tem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que Ele fez por causa de você, o sacrifício que Ele fez para ter você do lado dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Por isso é necessário pregar o Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, Ele vai dizer... Versículo 7, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os teus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Foi isso que Deus fez por amor a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora está diante do Senhor, pedindo sobre coisas. Me dá um carro, abrir uma oficina, me dá um bom casamento. Ei, você está de brincadeira, é sério isso? Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o que Deus fez. Ele abriu mão do que Ele tinha de melhor e te presenteou. Ele abriu mão do filho e te presenteou. Era o único filho, o unigênito filho, o primogênito filho. Ele deu o melhor dele para a sua vida e você está aqui atrás de oficina, de carro, de casamento. É sério isso? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não teria, irmãos, coragem de abrir mão de um filho meu por alguém, como um pai, jamais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não teria coragem. É sério isso, irmãos, que ainda nós vemos isso. O que Deus fez por mim e você. Permitiu que o seu filho pisasse nesta terra, cheio de homens maldosos, cheio de gente, irmãos, que está aí pronto para tirar a vida do outro. E ele permitiu o filho, irmãos. O pai e o filho caminharam junto, louvado seja Deus, para a salvação, para libertar nós do cativeiro, do nosso pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. É até vergonhoso, irmãos, chega a ser algo que dói na gente, irmão. Saber que tem gente que vai aos pés de Deus pedir isso, uma palavra para isso. Você confia em quem? Louvado seja o nome santo do Senhor. Confiamos no Senhor, dê o teu primeiro passo com a bênção de Deus. Louvado seja Deus. Peça ao Senhor, tenha coragem. Tenha coragem, dê o seu primeiro passo. Não impede de você pedir a bênção do Senhor, isso não impede. Mas ir na presença de Deus, pedir essas coisas, quando Ele já deu o melhor, você tem o melhor de Deus. Talvez você não saiba, o melhor de Deus já está em você. Não é, irmãos, usar o nome de Jesus em vão, é viver, é conhecer o que está do nosso lado, em defesa do evangelho genuíno da graça. Não faça mais isso, você está machucando o coração do Senhor. É como um pai, irmãos, que o filho chega perto dele: pai, eu vou fazer aniversário semana que vem, você me dá um presente? O pai trabalha o mês inteiro, já está juntando há um ano dinheiro e dá um presente para o filho. Filho, toma aqui, ó, o dia do seu aniversário, eu te presenteei isso. Olha, eu trabalhei um ano inteiro para te presentear, eu trabalhei a vida inteira para te dar isso aqui, toma. O filho olha para o presente, no momento ele fica até feliz, mas depois ele esquece. Ele pega o presente do pai e deixa de lado, nunca mais lembra. Só lembra uma vez por ano. Vai lá, tira o pó e põe na prateleira de novo. Nunca usa. Deu valor àquilo? No outro ano ele quer mais. No outro dia ele pede melhor. No outro dia ele vai no pé do pai e pede outra coisa melhor. E o pai fez tudo, deu o seu melhor. Não tem mais do que dar. Aquilo é o melhor. Tem gente que só lembra de Jesus no dia da ceia. Tem gente que só lembra de Jesus quando o sapato aperta.
Tem gente que só lembra de Jesus quando está desempregado. Ele está no cantinho. Aonde você esqueceu Jesus? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o maior e melhor presente do Pai que a mim Ele deu, que a você Ele deu. Louvado seja o nome santo do Senhor. A obra de Jesus, a obra de Deus em nós, melhor dizendo, é a cruz de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira obra de Deus é a cruz de Jesus. Não é denominação, não é instituição, não é teologia humana, não é pensamento humano, não é, irmãos, dogma humano, não é doutrina humana. A obra de Deus em nós é a cruz de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, que você possa tomar posse da mensagem, entender que até hoje, se você for ingrato na presença de Deus, nunca confessou os seus pecados diante do Senhor, porque um dia você se batizou, esse é o momento de você dizer: Senhor, a água do batismo não lava o meu pecado, o que lavou o meu pecado foi o teu sangue vertido na cruz do Calvário, em que eu valorizo muito. Perdoe-me, Senhor, diante do Senhor agora, eu quero confessar que sou um miserável pecador. Eu quero fazer um apelo a você que está ouvindo. Se você nunca pediu perdão dos seus pecados, porque não te ensinaram, este é o momento. Senhor, perdoa os meus pecados, me conforme a imagem de Cristo, e eu quero me render aos teus pés agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. E então, irmãos, ele dá continuidade dizendo: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Puseram na sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, e ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Deus agradou moer o filho. A taça da ira de Deus estava em cima, no limite. E quando foi para ser lançada a ira de Deus sobre nós, o filho entrou na nossa frente. Aquela morte na cruz era minha. Aquela morte na cruz era sua. Era nós que deveríamos estarmos de pendurado lá. Aquela multidão que estava em Jerusalém gritando: crucifique, era eu e você. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Por quê? Porque nós estávamos procurando por Ele. Ele estava nos chamando, mas nós não ouvia. Nós, irmãos, estávamos mortos e ainda estamos nos delitos dos nossos pecados. Se há vida hoje em mim e você, é por causa de Jesus. Se há comunhão com Deus, é porque Jesus nos deu esta comunhão. Mas isso não é uma assinatura, não é um aval, não é uma licença, não é uma carta de euforia para eu e você sairmos por aí pecando. Porque quem ama, prova que ama. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem ama faz tudo para agradar aquele que ama. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estão dizendo por aí que nesse pensamento de já estar salvo, está dizendo: sai por aí fazendo tudo, já está salvo. É mentira do diabo. É para torcer a obra da cruz, arrancar. Esse é o maior pecado que o homem comete. Arrancar Jesus da cruz e colocar a obra na salvação, na obra, segundo as obras de cada um. Está errado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está pregando a heresia mais diabólica e satânica de todo o tempo, negando o sacrifício da cruz. O sacrifício de Jesus da cruz não só serviu para abrir a porta, mas serviu para perdoar os nossos pecados, lavar eu e você diante do Senhor. Sem Jesus não há vida, sem Jesus não há esperança, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há reconciliação com Deus, sem Jesus, irmãos, não há transformação de vida, sem Jesus não há justificação pela fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você precisa entender de uma vez por outra que a tua obra, a minha obra deve ser fruto do Espírito de Deus em nós, para que o homem não se glorie. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu e você nos gloriarmos da nossa
nossa obra, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, é o homem orgulhoso, prepotente e arrogante, cheio de si. Eu e você somos miseráveis e pecadores diante do Senhor. É Ele que glorifica o nome dEle sobre a nossa vida. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, a honra é para Ele, a adoração é para Ele, a exaltação é para o Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E então, irmãos, para nós finalizarmos o texto, Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui está dizendo sobre o ponto final. Vai apontar para Salmos 23. Terminamos o Salmos 22, que está em Isaías 53, aonde ele mesmo fala: Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Está apontando aqui o 53 para o momento antes da crucificação de Jesus, do Calvário. Quando nós olhamos para esse finalzinho, agora aponta para o Salmos 21. Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quem tem Jesus, vive o fruto do trabalho das mãos de Jesus, do sofrimento de Jesus. Ele não precisa de coisas desta terra. Jesus, como nosso sumo pastor, sumo sacerdote, é tudo o que nós precisávamos. Precisávamos reconciliar com Deus. Agora o homem, ele não precisa, irmãos, estar buscando confirmação para tudo. Não, porque ele entregou a vida ao Senhor. Ele não precisa ir buscar se Deus confirmou ou não, porque ele já anda com o Senhor. Ele tem um relacionamento com Deus. Ele é guiado. Olhe para cá um pouquinho. Aqui está o detalhe. Por que não buscar por confirmação, por revelação, para casar, para vender, para trocar, para arrumar um emprego novo, para comprar isso, para comprar aquilo? Por que não devo, irmão? Vou te explicar. Quando o homem tem o Espírito Santo sobre a sua vida, ele é guiado e movido pelo Espírito Santo. Simples assim. Acaba aí. Precise buscar algum lugar? Se eu tenho alguém que me ajuda, que me alerta, que me ensina, um professor, eu preciso consultar outro? Eu preciso toda hora, se ele está me ensinando, se o Espírito Santo mora no meu coração, se o Espírito Santo selou a palavra de Deus, esse é o verdadeiro selo, a palavra de Deus no meu coração, eu preciso buscar por confirmação? É sério isso? Eu preciso pedir sinais? O próprio Jesus disse isso. Se o meu povo, falou ao centurião, se esse povo não ver sinais, não crê. E isso, irmãos, se você busca por sinais, porque você nunca creu, você nunca se entregou a Jesus, você não sabe em quem você tem crido. Ele é o dono de tudo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outro mediador entre Deus e o homem que não seja Jesus. Se você se entregou ao Senhor, você sai caminhando a tua jornada cristã, fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, sem corromper princípio, sem fazer isso e aquilo para prejudicar os outros, e tudo que vai fazer, faz em nome de Jesus, buscando para a glória de Deus o melhor, fazendo tudo do melhor para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E o fruto do trabalho de Jesus é o Espírito Santo em nós, a salvação, o Espírito de Deus nos assegurando da nossa salvação. O fruto do trabalho de Jesus é a reconciliação minha e sua diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele ficará satisfeito com o conhecimento, ou seja, conhecendo a verdade nos liberta da mentira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando olhar o Pai poderoso para nós, verá a verdade em nós, o conhecimento do Filho. Por quê? Porque o que reluz em mim agora não é o André, ele está crucificado em Cristo. O que reluz em mim agora é o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele ficará satisfeito, então justificará. É aqui que acontece a justificação pela fé. Creu no Senhor Jesus, aceitou a palavra da salvação, e então agora está justificado por intermédio de Cristo. Não significa que o André é um justo, mas a pessoa de Cristo nele é justo, e então assim
ele é declarado justo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, porque as iniquidades dele foi levada, não há mais peso, não há mais julgo, há uma reconciliação. Mas ele vai, agora não tem mais pecado? Espera aí, ele vai continuar nessa terra ainda tropeçando, pecando diante do Senhor, mas ele vai se sentir envergonhado, e o Espírito Santo de Deus vai abordá-lo, vai levar ele para a palavra, ele vai sentir tristeza, e essa tristeza que sentimos quando pecamos, Paulo disse que Deus se alegra com essa tristeza em nós. Por quê? Porque de fato, irmãos, somos repreendidos pelo Espírito Santo e sentimos a dor no nosso coração de estar entristecendo o coração de Deus. Há um relacionamento, há uma comunhão entre Deus e o homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então naquele momento, irmão, ele vai dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu falei o que não devia, me perdoe. Joel 2:12, ele rasga o coração, ele chora, pranteia, ele clama, ele diz: me ajuda, me perdoe, me conforme a imagem de Cristo. E ele está sendo justificado até a volta de Jesus, aonde se transformará em um corpo incorruptível, para nunca mais pecar diante do Senhor. E então, por último versículo: por isso lhe darei a parte de muitos, com os poderosos partirá-lhe o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Aqui aponta, irmãos, claro, para a salvação, para a nossa regeneração. E quando diz assim: então, por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos, está apontando, irmãos, para a nossa glorificação. Ainda não aconteceu. Quando Jesus voltar, nos conformará 100%, irmãos. Concluída esta missão na terra, ele nos receberá em sua glória. Quando nós reconhecemos que ele é o Cristo, já em vida, a Bíblia nos exorta, por João, entre tantos outros, até Paulo, que aquele momento que confessamos com a boca que ele é o Filho de Deus, temos a salvação. É no presente, aceitamos o Senhor, o chamado, mas ainda continuamos nesta terra pecando, entristecendo. Não temos uma vida de pecado, mas pecamos o Senhor diante de Deus. Quando ele voltar, e então assim nos conformar, irmãos, e nos glorificar, nos recebendo em sua glória, seremos glorificados. E isso só vai acontecer, essa é a promessa que a igreja guarda. Quando Jesus vir em nuvens de glória, nos levará consigo. Lá no céu não entra pecado, não entra carne humana, não entra os nossos defeitos, não entra nossas dores. Seremos glorificados em um corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus. Aí sim, não haverá mais pecado. Este é o salário, o galardão. Uma parte da glória teremos, receberemos a coroa como galardão. Eu sei que você entendeu a mensagem. E o porquê antes da palavra eu citei a você: não ofenda os outros. Me veja como teu irmão. Veja os outros de outras denominações de irmãos como teus irmãos também. Nós vamos morar no mesmo céu, na mesma glória, no mesmo lugar. Espero assim, ver o mesmo Jesus, o mesmo Deus Criador de todas as coisas. Vamos viver com Ele para sempre. Amém. Esta é a palavra. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja glorificado. Amém. Vamos orar em agradecimento ao culto e a palavra na face do Senhor. Vamos nos prostrar em ato de oração. Em nome de Jesus. Amém.